Bom, vamos começar. Então, hoje vai ser dia da colheita, depois do sofrimento da segunda, onde, bom, eu tinha que apresentar um pouco esse processo de seleção dos parâmetros regulares, mas certamente é difícil. Então, hoje vamos construir, pelo menos indicar as etapas principais das construções de medida de Gibbs, medidas invariantes, no conjunto invariante lambda, que tem o conteúdo geométrico, digamos. Então, bom, isso vai ser feito em várias etapas. O contexto é o seguinte: eu vou fixar T, um parâmetro fortemente regular, quer dizer, foi obtido exatamente nesse processo que eu descrevi na segunda, numa intersecção descrescente de intervalos de parâmetros fortemente regulares. Então, como esse T é na intersecção, para cada M você tem essa álgebra, digamos, essa família de iterados, de pedaços de iterados de tipo afim. Eu expliquei que é crescente com M. Eu vou considerar a união, que eu vou simplesmente poderia, como o T0 vai ser fixado, eu não vou indicar de fato a dependência do T0 e chamar simplesmente isso de R. Então, são esses. Bom, voltamos no ar. Então, há uma definição essencial para seguir. Então, um conjunto, eu vou dizer que um iterado PQN, então esse é MR, é primo. Se não é composição Primo. Bom, é uma definição no momento. Há uma justificação para essa terminologia, digamos, é que de fato qualquer PQN pode ser a pilha. Bom, mas temos uma pilha para trocar? Então, depois dessa definição de primo, então, de fato, vamos ter uma decomposição única em fatores primos. Única.
decomposição M'. Alors, quando estou dizendo decomposição, é decomposição para composição simples, obviamente. Onde os PI, QI, NI são primos. Bom, uma observação. Aqui, a existência da decomposição é trivial, porque você faz a decomposição é por composição simples até não poder, e quando você não pode mais, os fatores que ficam são necessariamente primos. Que não é óbvio, e você tem realmente que provar alguma coisa, é a unicidade. Porque, por exemplo, se você tem uma longa iteração, você poderia pensar que, é a mesma iteração que estou escrevendo duas vezes, você poderia pensar que você pode cortar de uma, voilà, aqui jeito de cortar por uma composição simples, aqui poderia ser outro jeito de cortar por composição simples. Então, você tem que mostrar, de fato, que esse pedaço aqui pode ser cortado aqui, ou mesma coisa que esse pedaço aqui pode ser cortado aqui. E o resultado, obviamente, é uma decomposição em três fatores, ou talvez mais, digamos. Então, é só para explicar que, de fato, há uma inserção não trivial na unicidade, que vem das propriedades dessas famílias R de I, que eu de fato não escrevi todas, tinha várias propriedades da família R de I, mas algumas delas são usadas aqui para provar essa afirmação. Ok, então, tem essa unicidade. Uma interpretação aqui, digamos, é que o P1, como você vê, é o menor no sentido da espessura desta vez, é o menor primo que contém P, e simetricamente, que é R, é o menor primo que contém Q. Sim, digamos, é a única... Agora eu vou trabalhar com um parâmetro fixo. Então, não vai mudar mais o parâmetro. E eu estou trabalhando nessa classe, que essa classe foi obtida por construção crescente, dependendo dos RD. Sim, é nesse contexto que eu estou trabalhando. Eu vou também, definir duas coisas além disso. Bom, eu vou uma notação, o número de fatores primos, que, bom, estou usando o P e Q, depende, às vezes eu estou mais interessado em P, às vezes mais interessado no Q, estritamente falando, é uma função só da tripla, mas nesse P que N, cada P determina Q e o inverso também. Ok. Então, isso é uma notação sobre o número de fatores primos e, digamos, uma pré-dinâmica que vai ser usada depois e que eu vou definir T mais de P, quando está nessa decomposição, seria, como sendo, bom, T mais de P que N, para ficar mais correto, digamos, como sendo a composição onde eu estou esquecendo do primeiro factor, e T menos como a mesma composição, desta vez esquecendo do último factor. Essa definição vale se n é maior que zero, incluída, eu tenho a iteração trivial aqui para n igual a zero, quando P é primo aqui, tem um factor só, e nesse caso, a imagem aqui é a identidade, a iteração de comprimento zero. Okay? Mas se você bota a identidade aqui, você não define
essas aplicações. Ok, uma observação que é como que vai mudar o número de fatores primos quando eu vou passar de pai para filho. Então, temos dois casos, e o comportamento é diferente. Então, suponha que P, que eu estou com dois PQN, nessa classe R, com P tilde pai de P. Alors, tem um caso elementar, que é o caso onde P é filho simples. Então, nesse caso, P é a composição simples de P tilde por um elemento de comprimento então, bom, obviamente, a decomposição de P é obtida a partir de P tilde, simplesmente botando esse elemento no final, um elemento no final, que vai dar que R de P vai ser R de P tilde mais 1. Um factor a mais. Do outro lado, quando P é o filho não simples, você pode provar que R de P, nesse caso, não vai aumentar e pode até diminuir. Felizmente, digamos, porque senão não teria muitos primos interessantes, porque um primo, por definição, é igual a 1. E, bom, você sempre pode chegar a um primo. Alors, desculpe, eu não falei. Eu vou chamar de primo não trivial. Tem primos triviais, aqueles interessantes, mas triviais. Aqueles com n igual a 1. Se n igual a 1, por definição, você não pode quebrar em dois pedaços não triviais. Okay? Então, os primos não triviais são aqueles com n maior que 1. Onde realmente, digamos, tem uma informação de não poder quebrar em composição simples. Mas os primos triviais são, obviamente, importantes. São aqueles de n igual a 1, corresponde à ferradura inicial. No desenho tinha dois primos triviais, na figura que eu fiz. Em geral, o número é o número de aplicações de transição na partição de Markov. Ok? Já o número de primos não triviais vai ser infinito. Mas, do outro lado, eles são muito finos. Era aqueles que, bom, de fato, que não são da forma de fazer composição simples com uma iteração só. Filho quer dizer não tem retângulo intermediário. E nesse caso, tem dois casos. Você pode simplesmente ter uma iteração a mais do pai para o filho, porque você fez a composição por uma aplicação de transição, ou pode não ser o caso. Então, esse não simples quer dizer não é o caso que eu indiquei aqui. Ok? Então, quando não é o caso, você tem. Você sempre pode obter o PQ por uma composição parabólica desta vez. Alors, como você relaciona a decomposição do P para a decomposição do P tilde? Você vai escrever, de fato, alors deixa escrever talvez a decomposição de P tilde aqui. Ok? Depois, considera os P, I, QI, RI, que são obtidos tomando a parte final a partir de I. Isto é, PI, QI, RI, até PR tilde, QR tilde, NR tilde. Okay? Então, o P1 corresponde a P tilde. A partir disso, você escolhe o maior I, tal que você tem uma transversalidade entre o QI, que aparece aqui, e o P estrela, que está aqui. Alors, a transversalidade para algum M, para M grande. Eu lembro que a transversalidade está mais fácil
de conseguir quando o intervalo está diminuindo. Então, para um intervalo bastante fino, nessa sequência de intervalos convergindo para T, você quer essa transversalidade. Ok? Então, isso certamente, I igual 1 funciona por definição. I igual 1, QI é o Q tilde, e você tinha a composição parabólica aqui. Mas talvez você, alors quando você toma I maior, esse QI está ficando maior também, porque a composição está ficando mais curta. Então, está ficando maior, então está ficando mais difícil ser transverso. Então, você vai aumentar o I, enquanto a transversalidade persistir, e quando não pode mais, você tem que parar. Ok? Então, depois de tendo isso, você vai definir o PI, enfin, a composição parabólica. Então, essa transversalidade quer dizer que existe Existe M, para M grande. M grande porque quando diminui M, a transversalidade está persistente. Uma vez que você conseguiu a certo nível, você vai conservar isso. Então, essa transversalidade permite de definir essa composição parabólica. Alors, chama isso de P estrela, digamos. Ok? Então, botando os dois juntos, você vê que o PQM vai se escrever como aqui o início até ordem P, ordem I menos 1, e depois você bota a parte final, que está aqui, junto com a composição parabólica, para formar P estrela, que é estrela, N estrela. Ok? Desculpe, porque é N. Só N. Ok? Alors, se pode provar que esse elemento é primo. Isso não vou provar, mas digamos, esse elemento você pode provar que é primo. E isso quer dizer que, de fato, aqui, você tem a decomposição em fatores primos. Então, você viu que você obtém que esse R de P é, de fato, igual a I. O número de factores foi I menos 1 mais 1. Então, esse I maior, I. Bom, I pode ser igual a 1. Seria o caso mais dramático, igual a 1 corresponde ao fato que P vai ser primo. Ou I poderia ser igual a R de P tilde. Nesse caso, bom, o número de fatores primos está ficando constante, mas não vai aumentar de qualquer caso. Então, uma distinção bastante bem forte. Ok. Alors, há uma estimativa que vai ser útil, digamos, precisamente para ver que à medida que vou construir tem esse sentido geométrico. Então, a estimativa é a seguinte: eu vou introduzir um jeito de medir a espessura, relacionado, desculpe, não é exatamente uma espessura, é relacionado com a espessura, mas também com a dimensão. Então, bom, é uma notação. Então, isso depende de dois parâmetros. Um parâmetro de dimensão que é, digamos, perto da dimensão inicial, mas menor, e para ter garantia que a dimensão que eu vou obter no final, eu vou, em particular, hoje, construindo essas medidas de Gibbs, identificar as dimensões de Hausdorff transverse. Então, essa dimensão de Hausdorff transverse, certamente, vai ser maior que a dimensão no mínimo igual, maior ou igual à dimensão de Hausdorff da ferradura, a continuação hiperbólica da ferradura, e a continuação hiperbólica da ferradura tem uma dimensão que está certamente no mínimo essa quantia. Okay? Então, esse ds menos é para ficar perto da dimensão inicial, mas certamente ficar menor que a futura dimensão transversa. Okay? Ligeiramente menor.
Ok, então isso é um primeiro parâmetro, e o outro parâmetro é uma constante kappa, que vai ser perto de 1, de fato, mas menor que 1. Ok? Então, com esses dois parâmetros fixos, eu vou definir P como sendo, então, a espessura usual, que já usei muito, a espessura usual potência ds menos, multiplicado por um fator mais dinâmico que depende do número de fatores primos. E kappa potência R. Então, quando P primo, isso vale kappa, então você pode esquecer se você quiser, eu sou uma constante, mas quando P tem um grande número de fatores primos, isso vai realmente entrar, kappa é perto de 1, mas é menor que 1, então esse fator vai ficar exponencialmente pequeno. Então, por exemplo, digamos, se tu considères um P da classe R de Isère, a classe da ferradura inicial, lá, todos os elementos são os fatores primos são os fatores triviais de comprimento 1, e isso vai ser simplesmente o N que está no P. Então, esse fator vai ser bem significativo nesse caso. Então, isso está realmente um fator que envolve a decomposição dinâmica em fatores primos do P. Então, essa noção, esse conceito de, não sei, medida e espessura, não sei o quê, tem duas propriedades. Alors, um lema que é fácil, que é o seguinte: eu tomo um P que é MR e eu vou considerar a soma, alors, dessa quantia, mas a soma sobre os P', que são os filhos não simples do P. Ok? Então, eu pretendo que isso, essa soma, vai convergir primeiro. Eu estou dizendo vai convergir porque agora não é excluído que o número de filhos é infinito. Eu expliquei essa finitude do número de filhos, mas era uma finitude quando o if estava fixado. Agora, quando o IM foi descrescente, eu poderia construir mais e mais filhos. Então, o número de filhos poderia ser infinito. De qualquer jeito, um dos pontos que a série converge, mas, sobretudo, temos uma estimativa uniforme dessa forma. Bom, não é surpreendente de ter uma certa homogeneidade, pela definição, mas o ponto aqui é que onde epsilon é arbitrariamente pequeno, se epsilon zero é bastante pequeno. O epsilon zero é essa constante na construção, que é o tamanho, digamos, da perturbação, com relação à bifurcação inicial. Então, dado epsilon uma vez que epsilon zero é bastante pequeno, você vai ter isso. Alors, isso, a razão é que, digamos, a espessura dos filhos relacionada com a espessura do pai, como no caso não simples é dada por essa composição parabólica, a espessura é certamente P' sempre satisfaz por causa das constantes esse tipo de estimação. Ok, isso para um filho. Digamos, isso para explicar por que o epsilon está ficando pequeno, porque, digamos, no mínimo vai ser isso. Alors, isso, de novo, eu não vou provar isso, mas é relacionado com uma estimativa que eu indiquei ontem, onde, falando precisamente do número de filhos, eu expliquei que o número de filhos P', tal que P' é maior que epsilon P, eu indiquei que esse número aqui, alors P' filho de P, esse número era menor que epsilon potência menos C. Tinha uma estimativa dessa forma ontem, ok? Então, esse tipo de estimativa leva a esse tipo de estimação. Você tem uma expressão assintótica para epsilon 1, tipo epsilon 0 elevado a t?
eu posso, nós não escrevemos, mas de fato você pode explicitamente escrever o epsilon 1 em função do epsilon 0, mas de outras várias constantes, porque você tem mas certamente é relacionado, sim. Ok? Então, isso é o lema, e tem uma proposição relacionada. Então, é a mesma coisa. Mas desta vez, eu vou fazer a soma não sobre os filhos, mas sobre os P', que são os descendentes. Descendentes quer dizer que é contido no P, da geração M. Eu vou fixar a geração. Então, filho é a geração e depois geração M por indução. Então, filho descendente de P de geração M, e desta vez eu não estou restringindo a não simples, eu estou permitindo filhos simples, em particular na geração Alors, desta vez eu não vou obter uma constante pequena aqui, porque os filhos simples vão ter uma importância não forte, mas o importante é que mesmo assim isso está ficando, enfin, a estimativa é essa. A estimativa é essa. Alors, de novo, bom, é uma conta não muito complicada, mas mesmo assim iria levar uns 15 minutos, 10, 15 minutos para fazer isso com cuidado. Basicamente, a razão é a seguinte, geração, filho é geração 1, filho de filho é geração 2, blá blá blá. Ok? Então, alors, o que está acontecendo isso? Ok? De fato, temos que distinguir, pensa primeiro na geração 1, digamos. Pensa na geração 1, você vai fazer a soma sobre os filhos. Então, a soma sobre os filhos não simples foi indicado aqui, esse fator pode ser muito pequeno. Então, a soma sobre os filhos simples, então lá, o que vai estar acontecendo? Você tem esse fator que vai ganhar um fator kappa, porque o número de fator primo para filhos simples vai aumentar de 1. Então, você iria ganhar um kappa. Do outro lado, digamos, quando você faz uma geração só, isso não vai... eu botei uma constante precisamente por isso, mas digamos, o comportamento da espessura, como o filho simples corresponde à ferradura, isso corresponde à dimensão de S0, basicamente. Então, se você não botasse esse fator, e se você não botasse assim, você teria um comportamento bastante regular, seria da mesma ordem se você botasse DS0 aqui. Ok? Então, no total, você vê que botando esse fator kappa, você iria ganhar quase um kappa. Alors, eu botei meio para ter alguma margem, ou eu poderia ter M sobre 3, M sobre... Enfin, qualquer fator menor que iria funcionar aqui. Mas, digamos, então, você ganha um fator kappa porque o filho simples, e depois você reintegra os filhos não simples pelo lema. Alors, isso é para uma geração. E, bom, acumulando várias gerações, você olha o número de vezes que você fez filhos simples ou não nesse processo. Alors, você tem que ficar com um pouco cuidado, porque, de fato, quando o R, esse factor não está sempre a seu favor. Quando você passa por filhos, digamos, já no lema, até certo ponto, você tem que controlar como que o R vai diminuir no caso de filhos não simples. Porque quando o R vai diminuir, esse fator vai aumentar. Então, está jogando contra mim. Mas o ponto que quando joga contra mim, que é filho não simples, a espessura é muito, muito menor, então bastante para compensar essa perda aqui. Mas, mesmo assim, tem uma conta não trivial a fazer. Ok? Bom. Alors, isso vai ser importante daqui a pouco, porque eu vou definir um operador de tipo Ruel-Perron-Frobenius, onde essas estimativas vão entrar. Então, vou guardar isso no quadro negro. Bom, alors, eu vou construir uma dinâmica, digamos, a partir do G
Vou escrever G para o GT0, para o parâmetro que eu fixei. A partir da dinâmica do G, eu vou construir uma dinâmica, o processo análogo, enfin, digamos, o processo das torres de Young, usando vários iterados de G em várias partes do domínio. Então, primeiro, há conceito de curva estável. Alors, vai ter uma dinâmica assim para... Lá, agora eu vou ter que separar a iteração positiva e negativa. De fato, eu estou construindo medidas de Gibbs, então, obviamente, são duas medidas diferentes, dependendo se eu estou iterando para frente ou para trás. Então, bom, curva estável, pensando na iteração para frente. A definição é a seguinte. Estou com uma sequência de elementos em R com os P descrescentes. Então, bom, estritamente descrescentes, isto é, os N estritamente crescentes. Okay? Então, nesse caso, é fácil, você pode considerar a intersecção dos domínios. Isso vai ser, por definição, uma curva estável. Ok. Alors, de fato, você pode provar. Obviamente, as espessuras de P tendem para zero, então a intersecção, de fato, vai ser uma curva. Se você pode, aqui é grafo X, fonction phi oméga de Y, e por causa das estimativas de distorção uniforme, alors você tinha a estimativa que faz que os bordos de P, os bordos verticais das faixas verticais P, são dadas por funções que satisfazem estimativas uniformes na topologia C2. Então, passando no limite, você vai ter que phi oméga é de classe C1 mais Lipschitz, bom, por compacidade, C1 mais Lipschitz com estimativas uniformes nessa topologia. Uniformes, quer dizer, independentes de ômega, dependendo só das constantes de distorção que eu introduzi. Isso porque eu me limitei, de fato, a guardar a distorção C2. Isso não seria muito trabalho, as estimativas estão ficando mais pesadas, mas é um cálculo estúpido. Se você quer obter C infinito, assumindo que eu comecei como difeomorfismo C infinito, obviamente. Se eu estou trabalhando com difeomorfismo C infinito, eu poderia ter introduzido distorção de classe C infinito, em vez de olhar. Você lembra que eu estava olhando, por exemplo, o Y para a distorção. A distorção, isso é a coisa simétrica com o B. Bom, isso são as coisas que eu controlei na topologia C2. Se eu quero obter, mostrar que os φ ômega são C infinito, eu vou ter que olhar, em vez disso, uma derivada aqui, vou escrever potência K, puis depois as derivadas de ordem K menos 1 com relação a XY para log AX, e a mesma coisa simétrica para B. Bom, isso não está, as fórmulas são obviamente mais pesadas, mas em princípio não tem mais problemas que no caso do C2. Então, bom, estou escrevendo o C1 mais Lipschitz, porque se eu só controlei a distorção C2, é isso que eu vou obter, mas basicamente esses φ ômega vão ser C infinito. Mas porque o limite uniforme de função C2, uniforme por Ascoli, vai ser só C1 mais Lipschitz. Ok. Alors, obviamente, se você considerar a intersecção dos Q, você vai ter a noção dual de curva instável. Uma variação com respeito ao parâmetro?
aqui não indiquei nenhuma variação com relação ao paramètre. Não, o t está fixo aqui. Ah, como que a curva vai variar com o parâmetro? É meio problemático, porque o conjunto de... Oui, exatamente. Então, não, eu tenho alguma variação... Eu não sei nem se essa curva pode ser... Enfin, digamos, algumas das curvas, obviamente, vão ser... Digamos, se os PK estão todos definidos no mesmo R de IM, estabilizando o M a certa altura. Então, lá, vous poder controlar a derivada com respeito ao parâmetro. Mas tem curvas onde o M vai crescendo e não vou ter nenhum intervalo de definição para ômega. Então, lá, eu não quero dizer, não vou afirmar nada nesse caso. Mas se o M estabilizar, tudo bem. Então, lá, as estimativas também são uniformes com relação ao parâmetro. Ok. Então, o que eu vou fazer com essas curvas? Bom, primeiro eu vou dar um nome. Não, na outra direção, eu acho. Isso vai ser o conjunto de curvas estáveis. Alors, o conjunto, isto é, os ômega são os elementos desse conjunto. Distinguir disso com tilde aqui, que vai ser a união das curvas. Isso está vivendo dentro da variedade, enfin, dentro da... Basicamente, uma laminação, enfin, vamos dizer, eu vou dizer alguma coisa sobre essa laminação daqui. E aqui é simplesmente o espaço de folhas da laminação. Ok? Então, eu vou definir uma dinâmica primeiro sobre esse conjunto, depois sobre esse. Como? Alors, não está definida em todo lugar. Eu vou usar então, não está definido em todo lugar porque, de fato, esse é o conjunto não vai ser definido. E o conjunto de ômega, tal que, então, conjunto aqui, tal que ômega é contido em número infinito de primos. Alors, eu posso sempre, se eu quero, tomar a sequência PK maximal, no sentido de passar diretamente de pai para filho, sem esquecer intermediário. Bom, isso leva à mesma definição para a intersecção. Enfin, digamos, considerando isso, e nesse caso, isso quer dizer, se eu tomei todos os PK que contêm ômega nessa sequência, que o número infinito dos PK são primos. Alors, isso vamos ver depois, mas no momento eu não vou afirmar já, mas vamos ver depois que é um fenômeno excepcional. Eu não estou dizendo impossível, isso existe, mas digamos, não vai ser o caso genérico. Isso existe, mas então, eu não vou definir a dinâmica aqui, porque de fato, senão, eu vou escrever primeiro D como domínio para o complemento, isso é o complemento por definição, e esse complemento eu vou decompor alors, eu não sei se eu já dei o nome, P vai ser o conjunto de primos. Então, os primos vão, de fato, parametrizar as branches da dinâmica. Então, vai ter um número infinito de branches. Branches, eu ia dizer, bem visíveis, aquelas que correspondem à ferradura, que vão corresponder aos primos triviais, aqueles de comprimento e branches bem mais fininhas, digamos, que correspondem aos primos com n grandes, os primos não triviais. Então, como que é? Por definição, esse P é o conjunto de ômega,
tel que P, e, uma vez que temos um número finito de primos aqui, eu vou escolher o menor. Menor primo, que contém ômega. Ok, então, P é um primo aqui. Hein? Ok? Bom, isso é abstract nonsense. Hein? Seja tem um número infinito, seja tem um número finito, e se tem um número finito, tem um menor deles. Então, isso permite de definir uma dinâmica do jeito seguinte. Suponha que ômega, alors que eu vou escrever como intersecção dos pk, seja no D+. Então, em particular, seja, se está no D+, está num daqueles, para algum P. Para algum P existe, você tem isso. Então, isso quer dizer, estou escrevendo a decomposição, P para K grande, você pode escrever PK, o PK que aparece aqui, como composição simples. Se lembra que nessa decomposição em factor primo, o P do primeiro factor era o menor primo que contém o PK. Então, uma vez que K é grande, PK vai ser contido em P, e então a decomposição em fatores primos do PK começa com P. Composição, alors, aqui tem vários fatores primos, e vou simplesmente juntar os vários, esses fatores assim. Então, isso é primo, isso é produto dos outros fatores primos. Então, se lembra que a definição que o D é essa definição, que era simplesmente esquecer o primeiro factor. E agora, quando você vai fazer essa intersecção sobre K grande, digamos, porque isso só foi definido para K bastante grande para ter PK contido em P, dos PK+, isso vai dar uma nova curva, que eu vou chamar de ômega+, enfin, bom, que vai ser, por definição, T mais de ômega. Ok? Então, o que eu fiz? Eu tomei o menor primo que contém ômega, quando existir esse menor primo, e eu estou iterando, de fato, o número n, que corresponde a esse menor primo. Sim, então. De fato, eu posso logo definir também a dinâmica. Então, temos o D+, e puis temos também o tilde vai ser a união das curvas que estão no D+. É o mesmo princípio de terminologia. Então, temos sempre, obviamente, a projeção, que vai de um ponto sobre a curva como elemento do conjunto de curva. Aqui eu defini essa dinâmica, eu acabei de definir essa dinâmica T+. E acima eu posso definir uma dinâmica que é simplesmente pelo fato que, se eu estou restringindo isso, então, aqui é a união das curvas desse conjunto. Então, nessa união de curvas ômega, a dinâmica é simplesmente o Gn, n sendo o n do pequeno. Bom, oui. Esse n restrito ao mesmo conjunto. Ok? Então, é uma dinâmica realmente como Torres de Young. Você pode, onde sobre cada pedaço, bom, o domínio não é tudo, tem essa parte onde a dinâmica não foi definida. Mas sobre o resto da dinâmica, sobre o domínio da dinâmica T+, essa tem uma decomposição enumerável, indexada pelos primos, e sobre cada pedaço,
você pode olhar aqui ou aqui, é dado por uma iteração, por Gn, e é bastante óbvio que essa dinâmica é sobrejetiva sobre R infinito mais, porque dado pk mais, eu poderia começar com ômega mais aqui, ômega mais é uma intersecção, e eu posso formar essa composição simples. P sendo um primo dado, eu posso fabricar os pk por essa fórmula e ver que, então, a aplicação que eu defini, de fato, tem mais, quando tu restringir pedaço aqui, é sobre o R infinito mais. Então, estou chamando essa propriedade de Bernoulli. Isto é, do ponto de vista do shift dinâmica simbólica, seria um shift completo, uma decalagem completa sobre um número infinito de símbolos. Os símbolos são simplesmente os primos. Ok. Bom. Então, eu poderia, obviamente, fazer a mesma coisa para a dinâmica negativa, mas eu não vou considerar a dinâmica negativa, é só mencionar que isso pode ser feito. Alors, eu vou daqui a pouco construir um operador de Ruel-Perron-Frobenius associado a, digamos, essa aplicação, mas antes eu vou dizer uma palavra sobre a regularidade da laminação. Então, a laminação é transversalmente. Alors, as curvas, eu já expliquei, as folhas da laminação são C1 mais Lipschitz. Estou dizendo alguma coisa sobre a estrutura transversal. É transversalmente Lipschitz. Isto é, bom, vou escrever mais precisamente que você pode provar. Se você tem duas folhas ômega e ômega linha, e você compara, bom, são grafos, surtout comparando isso na altura y e na altura y linha. Isso é o intervalo vertical de valores para y. Então, isso, de fato, é menor que constante y menos y linha. Bom, isso envolve cálculos relativamente pesados, porque tem que ver como esses φ ômega, enfin, as sequências, de fato, ômega e ômega linha sendo perto, a sequência que define ômega linha vai coincidir até certo ponto, e você tem que considerar o primeiro momento onde vão divergir e ter que comparar lá. Alors, tem casos fáceis, digamos, quando são bem separados, mas o caso mais complicado é quando o momento de divergir são filhos não simples, porque os filhos não simples podem até ficar muito perto, mas são obtidos por processos diferentes. Então, só para dizer, é uma conta que não tem muita subtilidade, mas, bom, não está muito curta também. Ok. Então, isso é bom porque vai ter, e vamos vamos ver como está relacionado com o operador de Ruel-Perron-Frobenius, mas, digamos, isso já é suficiente para dizer que isso tem dimensão de Hausdorff transversa. Isto é, todas as curvas transversas vão interceptar num conjunto que tem a mesma dimensão de Hausdorff. Ok. Então,
último ingrediente antes de escrever a fórmula para o operador de Perron-Frobenius, é a dilatação, e vou usar como potencial, digamos, para a medida de Gibbs, o logaritmo da derivada na direção instável, como é. Alors, mais exatamente, um múltiplo por um parâmetro que vai ser a dimensão no final. Então, para isso eu tenho que definir a dilatação transversa. Isso não. Então, dada uma curva estável ômega, no domínio da aplicação T+, então eu posso. E dado um ponto Z na curva ômega, eu vou escrever a derivada de G potência N no ponto Z. N é o número de iteração envolvida no T+. Então, esse dgn de Z, usando como primeiro vector de base uma curva, um vector tangente à curva. E aqui também, aqui vai ser o T mais de Z com um vector aqui. Alors, o segundo vector, eu vou escolher, digamos, horizontal. E os dois unitários, digamos. Então, nesse caso, a matriz vai ficar triangular inferior, isto é, vou ter um zero aqui, coisas aqui, e estou interessado nesse termo aqui, isto é, o termo aqui, horizontal. Bom, esse vector não vai sobre esse vector, mas ele tem uma componente nesse vector que aparece aqui. Então, esse aqui eu vou chamar de B tilde de Z. Alors, mais ou menos porque não estou, digamos, não estou interessado na orientação, só no tamanho. Ok? Então, isso é a definição para o B tilde de Z. Alors, eu tenho que rectificar o C como é usual. Estou fazendo coisas bem clássicas aqui. Rectificar o B tilde de Z, porque eu quero uma função que só depende da folha ômega e não do ponto Z, quando eu vou definir o operador. Então, isso eu posso fazer como é usual. Eu não vou simplesmente escrever o resultado. Você pode escrever o B tilde de Z como uma função B que depende só de ômega, e depois um cobordo, delta B de T mais Z, menos delta B de Z. Bom, mesmo, isso é uma coisa super clássica que você faz já para Anosov. Ok. Então, ECB, alors ECB satisfaz o quê? Alors, uma estimativa Césaire que é que se ômega... Essa afirmação de que B é igual a essa soma aí, isso é uma consequência da... Você, é a mesma prova que a prova usual, quando você tem uma função normalmente do shift bilateral, pode escrever como uma função do shift unilateral mais um cobordo. É exatamente a mesma prova, é por isso que não estou fazendo. Digamos, a única coisa, você escreve a prova e você tem que checar quais as propriedades, porque tem uma subtileza sobre o fato que o B que aparece, que não são limitados, não são, digamos, porque o número de iteração N não é uniforme, não está uniformemente líquido. Então, em particular, esse B ômega, ele está limitado em cada pedaço, mas não globalmente. Quando você está olhando num pedaço dado, quando você ômega está nesse pedaço correspondente ao primo P, então B de ômega, de fato, é proporcional, é dentro de uma constante do logaritmo da espessura de P. Então, está ficando grande, mas oscila de um jeito limitado na volta desse valor grande. Então, isso está ficando razoável. Eu quero também escrever um tipo de módulo de continuidade, que não é exatamente isso, eu vou voltar no momento nesse ponto. Eu quero comparar B
de oméga et B de oméga linha, quando oméga linha são próximos. Só que temos que cuidar pouco sobre o que significa próximos. Então, eu vou primeiro escrever o resultado e depois explicar. Alors, aqui existe θ, alors que vai ser bastante perto de 1, mas que é menor que 1, tal que isso vale, e o inteiro J é tal que omega linha pertence ao mesmo domínio, enfin, mesma branche, digamos, de T mais potência J. Alors, desculpe, eu deveria ter falado aqui que eu não vou definir isso, esse B, para todos os ômega. O ômega aqui vai pertencer. Isso é o conjunto de pontos, enfin, de ômega, tal que você pode iterar um número infinito de vezes a dinâmica. Para fazer esse tipo de argumento, você precisa iterar não só uma vez, mas um número infinito de vezes. Então, eu vou logo definir isso como sendo a intersecção dos T mais menos J de D. Isso era o domínio. Então, estou olhando os pontos que eu posso iterar um número infinito de vezes. Então, nesses pontos, você pode definir o B, você está precisando de poder iterar para isso. E então, aqui, eu estou dizendo se os ômega e ômega linha estão ficando na mesma branche. Mesma branche quer dizer o mesmo P. O P, cada P corresponde a uma branche. Então, de fato, os valores vão ficar perto, exponencialmente perto, com relação ao número de iteração. Não é exatamente uma continuidade no sentido de proximidade espacial, porque há o fenômeno seguinte: você tem um ômega no domínio. Mas pode passar simplesmente tirando uma vez. Desculpa. No domínio. É muito possível, ômega é acumulado por outras curvas. E você pode, não só pode, mas como vai, você vai ter primos P, assim, muito perto do ômega. Ok? Se o ômega linha está aqui, mesmo que seja muito perto, não há como comparar os dois. Eles não pertencem ao mesmo domínio. Então, temos que ver que essa decomposição que eu fiz, essa decomposição aqui de mais como união do R infinito mais de P, desculpe, essa é uma decomposição, mas não é topológica. Enfin, digamos, os P são densos aqui. Então, não há nenhuma não há continuidade no sentido espacial. Há uma continuidade no sentido dinâmico. Se você está, do ponto de vista da dinâmica simbólica, se você está usando os mesmos símbolos, então tudo bem, você tem uma boa... É isso que importa, de fato. Mas você não tem uma continuidade no sentido como função sobre uma transversa. Ok? Bom, nem é limitado, de fato, por causa disso, mas como o D mais não é compacto, poderia ser contínuo sem ser limitado. Ok. Bom, então eu estou com tudo necessário para definir meu operador de Perron-Frobenius. Então, eu vou escrever a fórmula. Oui, eu guardei o lema que é basicamente... eu esqueci de fato de botar um corolário aqui que vai ser útil agora. Alors, esse L vai ser o operador. Ele depende de um parâmetro D, e o D vai ser maior ou igual que essa dimensão ds mais que eu indiquei aqui. Então, você vai aplicar para uma função H
bom, essa função h, vamos ver, eu posso assumir no momento que é uma função que vai ser no início, digamos, mas daqui a pouco eu vou restringir um pouco mais a propriedade, mas vai assumir que é limitada no conjunto de infinito mais pontos, você pode iterar um número infinito de vezes. Okay? Então, LDH no ponto ômega é, bom, a fórmula de sempre, hein? Isto é, vai ser soma sobre os pontos que são enviados sobre ômega por T mais, hein? E depois vai se botar factor menos dB de ômega linha, hein? Vezes, H de ômega linha. Ok? Bom, então, talvez a primeira coisa a observar é que eu esqueci de botar aqui. Então, é um corolário trivial da proposição. Hein? E que se você está olhando a soma sobre os primos de P, espessura, desculpe, desta vez, potência ds menos, e aqui, de fato, o primo é pequeno. Hein? E vous botar o n, esse n não importa muito, porque a espessura tem essa estimativa subexponencial com relação. Então, o P está ficando uma exponencial menos n potência 3,5, Então, esse não muda nada na convergência, mas é útil para a parte seguinte. Então, estou dizendo que isso converge. E, de fato, se você olhar os primos não triviais, temos dois primos triviais, que isso vale 1 e isso vale alguma coisa significativa, mas o resto é arbitrariamente pequeno. O epsilon 1, que tem o mesmo comportamento que aqui, está ficando arbitrariamente pequeno quando o epsilon 0 fica muito pequeno. Ok, isso é um corolário da proposição, porque você está somando sobre todos M, hein? Enfin, bom, oui, somando sobre todos M, então aqui um factor exponencial que vai convergir, e observando que começa com os P, o P grandes, digamos, para não perder ninguém dos P', o P de ordem 1, e observa que quando é primo, hein, o P' que aparece aqui vem com o factor kappa. Isso desaparece, então, de fato, você tem simplesmente o P potência ds menos que está aqui. Ok, alors, por que eu vou logo usar isso? De fato, usar sem o M, usar no momento só com o P potência ds menos. Hein, e porque, bom, essa soma, esse termo que aparece aqui, você tem um antecedente para cada branche. Eu expliquei que cada branche estava levando o domínio dela, o R infinito mais de P, sobre o R infinito mais inteiro. Ok? Então, aqui, uma vez você fixa o ômega, para cada primo P, você tem, de fato, um inverso ômega linha. E aqui, esse factor vai ser P potência, vai ser da ordem, hein, de P potência D. Isso é a estimativa que está aqui. Vai ser da ordem de P potência D. Então, uma vez que D é maior que ds menos, você garante que essa soma converge. Você tomou H limitado para garantir de não ter problema aqui. Então, no momento, esse operador, para D maior que ds menos, vai levar uma função limitada para uma função limitada. Alors, como sempre, se você quer fazer uma análise espectral desse operador, é melhor usar funções um pouco mais regulares que funções limitadas. Então, você, de fato, vai trabalhar num espaço um pouco menor, hein, que eu vou chamar de E. Então, o conjunto de H sobre definido no mesmo domínio, hein, tal que H é limitado,
mas também satisfaz uma estimativa desse tipo. Então, você vai fixar o θ, alors, de fato, θ, digamos que aqui estou θ0 aqui, e você vai fixar agora θ1 pouco maior, que é ter pouco de margem, e você vai exigir de ter uma estimativa de tipo... Alors, aqui uma constante, a melhor constante, vou chamar de H norme, enfin, assim, HE versus θ, alors θ1 potência J, isso quando J satisfaz a mesma propriedade aqui, ok? Então, é uma continuidade dinâmica, digamos, módulo de continuidade dinâmica com o θ1 que está pouco pior, enfin, mais perto de 1 que aqui, ok? E a norma E vai ser um espaço Danaher, usando a combinação da norma C infinite e da norma da constante que aparece aqui. Ok? Então, você tem um espaço de Danaher. Você vai checar, eu não vou checar, mas não é difícil checar que o operador LD, de fato, manda E para E, limitado. E para dizer pouco mais sobre as propriedades espectrais, é bom escrever o LD como a parte, dizer, trivial, mas essencial, que é a soma sobre os primos triviais aqui, como eu falei, essa soma é indexada pelos primos, são as imagens inversas e as branches são indexadas pelos primos. Então, temos dois primos triviais de comprimento 1, e puis temos os outros. E, alors, para os outros, como esse fator é da ordem de P potência D, isso, de fato, para os outros vai ficar muito pequeno. Então, de fato, você pode escrever isso como... Então, aqui, a contribuição dos primos triviais, aqui. E aqui, não triviais. E é fácil checar, enfin, do mesmo jeito que o LD é limitado, que essa norma aqui está ficando arbitrariamente pequena. Do ponto de vista da norma, está quase tudo vendo daqui. Então, agora, estamos numa situação perturbativa que é bastante fácil a tratar. De fato, esse L0D é quase operador da ferradura. Eu estou dizendo quase porque ele continua definido no espaço funcional, que certamente, enfin, o conjunto de curvas ômega é maior que o conjunto de curvas da ferradura. De fato, você pode realmente reduzir a ferradura fazendo o seguinte. Você tem uma sequência exata. Alors, E é o espaço que estou considerando. E EK seria exatamente o mesmo espaço, mas definido só nas folhas correspondendo à ferradura inicial, K. Então, aqui eu completamente esqueci na definição das curvas especiais, etc., completamente esqueci a composição parabólica. Então, aqui é realmente um conjunto de cantor bonitinho, com duas branches inversas, enfin, duas no meu caso, mas um número finito de branches inversas, e a situação puramente clássica aqui. Okay? E, de fato, nesse caso, vai ser a continuidade que eu impliquei aqui, é simplesmente uma condição de Hölder, que está ficando, o número de iterações, enfin, corresponde a uma distância diretamente. Então, você tem as funções com suporte nesse conjunto. Aqui é o operador de restrição. Essas funções estão vivendo sobre um espaço maior, porque sobre K é obviamente contido aqui. K, enfin, não é K, é a parte
estável do K. Digamos, então, tem um operador de restrição, e puis aqui o núcleo, que são funções que se anulam sobre K. Ok? E nesse contexto, então, você tem um operador, o próprio L0 der, digamos, pode ser, aquele que está aqui, pode ser considerado, de fato, M0. Se você está olhando esse operador, ele deixa invariante isso, e o espectro aqui, o raio espectral, nessa parte aqui, é zero, que é a parte adicional com relação a K, esse raio espectral é estritamente menor que o raio espectral, digamos, desta vez não é restrição. E o operador, vamos chamar de LK, digamos, é o operador de Perron-Frobenius, mas diretamente definido para K. Com duas branches, duas para o desenho. Ok? Então, aqui você tem o operador, exatamente o operador clássico da ferradura. Aqui você tem uma parte adicional, que vem do fato que eu estou considerando funções definidas no conjunto maior. Mas, mesmo assim, eu estou só considerando as branches inversas associadas aos primos triviais. Então, aqui você pode checar isso. Então, o raio espectral, em particular o autovalor dominante, vai ficar o mesmo quando você está olhando aqui e aqui. E puis, finalmente, uma parte perturbativa. Aqui, o mesmo operador, eu não mudei o operador, mas aqui estou adicionando essa parte de série infinita, mas pequena. Ok? Então, bom, agora, a parte de perturbação de operadores, espaços de Banach funcionam para fornecer o resultado usual para operadores de tipo Ruel-Perron-Frobenius, transfer operators. Como vai se diz transfer em português? Transferência, oui. Operadores de transferência. Então, o que vai fornecer? Digamos, você vai obter uma função HD, uma função própria. Bom, talvez primeiro um lambda D, o autovalor dominante, positivo. Alors, agora, para o operador aqui. Uma função própria que vai ser estritamente positiva, e, digamos, uma medida mudê, que é a medida própria para a dualidade. Então, essa medida mudê verifica que LD mudê de LD aplicado a uma função H, oui, que não é uma função geral, não especificamente, vai ser lambda D vezes LD vezes mudê de H. Ok? Além disso, tudo está dependendo muito bem do parâmetro D. E, alors, do espaço E, vai ser, oui, porque o E não é um espaço de função contínua, mas você tem densidades suficientes para, digamos, não tem detalhes interessantes. Você tem que checar alguma coisa, eu concordo. Não é trivial, porque... Sim, não, mas são medidas muito boas. Não, tudo bom. Mas, a priori, oui, você começa com dual no E, mas você tem que checar que está tudo passando bem para... onde eu estou? Sim, então, alors, você quer identificar agora o parâmetro de dimensão, isto é, fazer que o autovalor seja 1. Então, você checa como, de novo... Alors, você define o operador para D maior que ds menos. Então, o menor valor que você encontrou, você pode checar de fato que é maior que 1. Isso, precisamente, eu fiz o esforço de tomar o valor menor que ds menos. Então, isso é só porque a parte já
ele 0D, do primus triviais, está contribuindo o suficiente para tornar o autovalor maior que 1, esquecendo dessa parte que também é positiva. Ok? Então, isso segue da escolha de S-. É também trivial de checar que a variação de lambda é a forma, o parâmetro D só aparece na exponencial que é descrescente. Hein? E depois que lambda D vai para zero, quando o D vai para o infinito. Então, eu poderia parar de fato. Lambda já é menor que 1. Então, existe, se encontra um parâmetro ds estrela, de fato menor que 1, hein, tal que lambda d estrela igual a 1. Ok? Isso é a dimensão de Hausdorff prospectiva, digamos. Prospectiva para... então, você vai fixar esse valor da dimensão, agora D igual a ds estrela, olhar essa medida, hein? Então, vou chamar mu ds estrela agora, e também, bom, usar depois a medida relacionada que tem... Alors, essa medida não vai ser invariante, como sempre, ela tem a propriedade de Jacobiano, digamos, mas a medida invariante vai ser aquela com essa densidade. D nu igual a ds estrela, d mu s estrela. Isso vai ser a medida invariante, mas, bom, antes eu vou primeiro olhar o mu. Ok. Alors, vamos... Alors, essa medida mu tem um conteúdo geométrico, isso é dado pela proposição seguinte. E que, de fato, você tem que C menos 1 P ds estrela, enfin, bom, de fato, a medida mu para... Alors, aqui vai ser tomando as curvas ômega, hein, a curva estável de ômega que estão contido em P, e P que é qualquer elemento de R aqui. Hein, então, considerando as curvas estáveis contidas aqui, hein, isso vai dar constante, C menos 1 aqui, digamos, P ds estrela. Então, já é uma primeira justificação, hein, para dizer que realmente tem um conteúdo geométrico dessa medida. Alors, e aqui você tem que realmente usar bastante essa proposição. Eu não vou, de novo, realmente fazer a conta, mas, digamos, deixar só... não, digamos, bom, temos que fazer uma decomposição, considerar vários casos. Obviamente, digamos, não é surpreendente, mas mesmo não sendo surpreendente, tem bastante coisas a checar e essa proposição tem um papel decisivo. Alors, você pode dar um pouco mais de informação. Que vai sair daqui, mas que não é... que é de fato a dimensão de Hausdorff transverse de essa laminação, que eu mostrei que era transversalmente Lipschitz, então existe essa dimensão de transverse, é ds estrela. Exatamente. Alors, de fato, só uma parêntese aqui. Bom, agora eu acho que eu posso tirar tudo menos o corolário. Está aqui.
deixa fazer, vou guardar essa, não, isso eu já defini o ds estrela. Deixa fazer uma observação em relação a isso, que podemos mostrar que se você tenta calcular a medida de Hausdorff nessa dimensão, hein? A medida de Hausdorff transverse nessa dimensão de isso, isto é, a medida de Hausdorff de qualquer intersecção com uma curva transverse, digamos uma curva horizontal, por exemplo. Essa medida de Hausdorff transversa podemos mostrar que é finita. Hein? Bom, temos três casos, a priori. Hein? Essa medida pode ser zero, finita diferente de zero ou infinita. Então, nós sabemos que não é infinita, mas não sabemos... Então, não sabemos se essa medida é positiva. Bom, isso talvez sugere que deveria ser, mas digamos, isso não é suficiente para mostrar porque, bom, você tem que considerar todos os recobrimentos, você pode ter recobrimentos complicados e bom, então, só para dizer aqui uma questão sobre a geometria do conjunto transverso aqui, hein, que não está completamente esclarecida. Ok? Alors, finalmente, sempre nessa proposição, eu posso justificar, digamos, eu falei no início que esse conjunto N, o conjunto onde a dinâmica não é definida, hein? Eu falei que é um conjunto que é razoavelmente pequeno, então aqui a dimensão transversa do conjunto que eu chamei N+, conjunto onde a dinâmica não é definida, hein, é de fato menor ou igual que ds menos, e que esse número é estritamente menor que ds estrela. Okay? Então, de fato, só agora que temos uma justificação, digamos, razoável do fato que nesse conjunto R infinito mais, a gente realmente definiu uma dinâmica sobre a maior parte do conjunto. A parte excluída é de dimensão menor que o próprio conjunto, e isso quer dizer também que sobre um conjunto de medida de dimensão total, o conjunto onde você não vai poder iterar o número infinito de vezes a dinâmica, também vai ser de dimensão estritamente menor. Ok? Então, de fato, a situação está ficando boa. Ok? Então, a seguir, eu estou ainda com uma torre de Jung e eu não voltei a considerar a dinâmica inicial. Então, falta alguns passos a fazer e, de fato, então, alors, de fato, oui. Bom, eu vou botar então. Eu tenho uma dinâmica T+, de fato não definida em todo lugar, mas pensando em definida em quase todo lugar agora. E puis eu estava com esse... onde aqui simplesmente uma iteração à propriedade do G. Então, desculpa. Então, isso já faz parte da variedade. Aqui era um conjunto abstrato. Hein? Aqui era um conjunto abstrato que eu posso também mergulhar em alguma intersecção, se eu quero, para ver isso realmente como um conjunto num segmento, mas um conjunto basicamente unidimensional. Já isso é um conjunto de folhas e eu estou com essa medida. Alors, aqui, agora,
em vez de considerar a medida mu, que é a medida que tem um jacobiano correspondendo à potência da derivada transversa, eu vou considerar a medida invariante nu, invariante, equivalente à medida mu, e então a primeira coisa é levantar. Alors, essa medida é fácil de checar que é ergódica. Estamos na situação Bernoulli, onde, de fato, digamos, o modelo, temos que pensar como modelo, onde você tem, digamos, duas branches, e puis depois um número muito grande de branches definido em domínio muito pequeno, e cada branche vai encher um intervalo inteiro. Alors, a diferença, digamos, com esse desenho é que os domínios não são intervalos, os domínios são esses conjuntos mais de tipo Cantor, e os conjuntos podem ser nos buracos dos outros. Então, a situação é mais complicada do ponto de vista topológico, mas, basicamente, do ponto de vista da medida, é essa a situação. Então, uma medida nu, que é ergódica aqui, então, a primeira coisa a fazer é levantar aqui. Então, existe uma única medida invariante. Alors, medida, desta vez, T mais invariante sobre esse conjunto de folha, la laminação agora, sobre essa laminação, que eu vou chamar a medida nu tilde, tal que a imagem, se pi a projeção, a imagem de pi e de nu tilde seja nu. Bom, como a dinâmica no longo da folha é... Bom, a situação é a situação, digamos, usual. O T mais, bom, como isso indica, tanto na direção vertical e também na direção vertical, o T mais tilde é uniformemente hiperbólico, que não é uniforme, pode, digamos, ter um número infinito de branches, e, obviamente, as branches com N grandes têm uma contração, uma dilatação que não é limitada. Alors, isso não é uniforme no sentido de limitação por cima, mas do ponto de vista da limitação por baixo, o T mais tilde aqui, o T mais que era uniformemente expansivo, tem todas as boas propriedades. Então, aqui temos a dilatação uniforme das folhas, então, obviamente, digamos, você pode definir, todas os pontos numa folha têm a mesma assintótica positiva. Que... Oui, verticalmente é uma contração, desculpe, e horizontalmente dilatação, e uniformemente. Oui, o T mais é expansivo, uniformemente, e essa é contrativo uniformemente na direção das folhas e expansivo na direção horizontal. Então, você tem essa medida. Então, o último passo. Então, mesmo assim, você continua com o iterado aqui. Então, o último passo a fazer é voltar ao G, o próprio G. Então, de novo, é um passo clássico para a Torres de Jung, aqui já o mesmo passo que você faz no teorema de Jacobson. Onde você vai considerar. Então, você quer definir agora uma medida sobre diretamente o conjunto lambda, o conjunto invariante. Ok? Então, para definir uma medida G invariante, medida. Alors, não tenho mais letras.
e non posso inventar qual letra eu não usei ainda grega para uma medida. Eta. Muito bem. Oui, de fato, eu estou começando a faltar de... eu não sei escrever o Aleph. Que é... Uma medida aqui... Então, agora G invariante sobre o lambda, alors relacionado obviamente com o nu que eu acabei de construir. Então, é definir o operador que é um operador de soma de Birkhoff, que eu vou chamar de S, o operador de C de lambda, fonction contínua sobre lambda, a valor, alors não a valor das funções contínuas, mas a valor das funções integráveis para o nu tilde que eu acabei de construir. Então, esse operador é o operador usual, digamos que vai ser usado nessas circunstâncias. Se vai ser dado φ uma função contínua sobre lambda, dado x ponto... eu quero ponto infinity mais tilde, z, porque eu quero construir uma função aqui, e essa medida tem suporte nesse conjunto. Eu vou definir o S-φ de z. Alors, z aqui está pertencendo a uma folha, uma curva estável particular, e com medida total, nisso o ômega pertence numa branche da aplicação T+, correspondendo a um primo PQN. Então, esse N era o número de iteração que eu estava usando para o ponto Z. Então, eu vou considerar precisamente a soma de Birkhoff de φ GI de Z, J égale 0 a N menos 1. Então, N é esse N que está aqui. Então, isso está definido não para todo Z, porque eu tenho que escrever isso. Está definido, e por isso que eu botei L1. Eu não botei não está definido em todo lugar, está definido no conjunto de medida total só. Então, de fato, está definido quando Z está no conjunto que eu chamei de D+. Ok? Bom, então, isso é uma definição. Alors, por que isso manda L1? De fato, desta vez que eu estou usando finalmente o corolário, da forma com esse inteiro N. Porque, de fato, quando você vai olhar quando vale a integral, então vamos ver que quando eu quero estimar a integral dessa S-φ de Z, com relação a dnu, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou ter... Alors, φ é uma função contínua, em particular limitada. Então, vai ter a norma de φ, c'est infinito. L infinito, desculpe, multiplicado por Q. Então, depois eu vou separar o Z está pertencendo do domínio, então vou fazer a decomposição do Z nas várias partes do domínio. Okay, então, soma sobre P, primo. Então, decompor a integral aqui.
vários pedaços, e no pedaço que corresponde a primo fixo, ok? Então, primeiro temos o número de termos na soma, que multiplica a norma aqui, n, e depois a integral, a integral, isto é, a média no tilde do R infinito mais de P. Alors, eu botei no tilde infinito, então eu posso primeiro fazer a projeção, vou obter isso, e se lembra que a gente fez a estimativa, então nu e h mu, e eu tinha escrito a estimativa que essa estimativa aqui, que estava, alors aqui, estou interessado nessa parte aqui. A outra parte importante para mostrar que a dimensão transversa era exatamente ds estrela. Mas aqui eu estou interessado só nessa parte, que era ds estrela. Ok? Então, isso eu posso substituir aqui. Alors, esse conjunto não é exatamente esse. Hein? Tem mais curvas aqui, porque aqui são curvas em P, aqui são curvas tal que P é o menor primo que contém ômega. Então, de fato, algumas das curvas aqui não estão aqui, mas a estimativa é na boa direção. Esse conjunto é menor que esse conjunto. Então, eu vou substituir a isso P potência ds estrela, e como ds estrela é maior que ds menos, essa convergência dessa soma aqui garante que isso fica limitado. Ok? Então, temos o operador limitado aqui, que permite finalmente de definir a medida invariante. Vou guardar essa. Bom, eu vou apagar isso. Então, definir intégrale de phi de qui por intégrale de S phi de nu. Isso define a medida aqui como medida sobre que a invariância por G é a coisa usual, porque eu tenho que S phi, como que é? Oui, S phi composto com T mais, tilde, é a mesma coisa que S aplicado a phi rangé, não é isso? Eu imagino. Não, desculpe, não é isso. Eu tenho que escrever. Então. Não, desculpe, eu quero escrever. Sim, não, é isso mesmo, sim. Eu estou comparando S phi e S phi rangé. Então, vai ter uma concatenação, botando o phi rangé aqui, uma concatenação que guarda o primeiro termo menos o último e vai dar phi menos phi composto com T mais. Isso é o número de iteração. Ok. Então, isso mostra a invariância da medida aqui. Ok. Eu fiz mais ou menos sim. Eu fiz tudo o que eu estava querendo fazer hoje. Então, essa construção de medida de Gibbs com conteúdo... Bom, como você viu, você reconheceu muitas das etapas clássicas da construção de medida de Gibbs. Alguns problemas específicos ligados a essa situação, mas nada de muito surpreendente. Então, nesse momento, para explicar que eu vou fazer na última aula na sexta-feira, primeiro eu posso fazer a mesma coisa para a iteração negativa. Obviamente, digamos, eu escolhi a parte positiva, mas o que eu tenho? Eu tenho agora um conjunto
que uma laminação boa, transversalmente Lipschitz, aqui, onde a dinâmica é uma dinâmica, digamos, T+, que está definido não em todo lugar, mas sobre o conjunto, menos um conjunto de codimensão positiva. O conjunto excepcional, que era o N+, onde a dinâmica não é definida, e de codimensão, de dimensão de Hausdorff transverse estritamente menor que a dimensão desse conjunto. Ok? Então, isso é a boa parte da dinâmica, onde não, digamos, eu tenho uma geometria bem sob controle, e uma dinâmica que eu posso iterar um número infinito de vezes. Eu teria também a mesma coisa com folhas instáveis. E, então, eu estou na intersecção, digamos, ou pelo menos a intersecção excluindo os conjuntos excepcionais nas duas direções, num conjunto onde eu posso realmente agora iterar tanto positivamente como negativamente uma parte de lambda. Isso estava, esse conjunto deveria ter mencionado, mas é claro que isso é uma parte do conjunto estável de lambda, e a mesma coisa aqui vai ser uma parte, só uma parte, da conjunto instável. Então, na intersecção, eu estou com uma parte de lambda, onde eu posso realmente iterar tanto positivamente como negativamente, com propriedades muito bem sob controle. Então, a questão para a última aula é saber o que está, digamos, se eu perdi uma parte significativa do conjunto lambda fazendo isso. Alors, tem, digamos, duas respostas nessa direção. Uma resposta unidimensional, que eu vou passar mais tempo a explicar. Digamos, então, eu vou só explicar o princípio. Não. Então, eu estou aqui com, digamos, isso quer dizer boa dinâmica para frente. Eu teria um conjunto análogo que seria boa dinâmica no passado. Okay? Alors, a intersecção seria boa dinâmica dos dois lados, obviamente. E agora, para olhar o complementar, eu tenho, digamos, temos pontos que são ruins de um lado e bons do outro, puis teria os pontos que são ruins dos dois lados. E por isso estou com duas respostas, num certo sentido. A resposta mais, digamos, precisa e eu acho mais interessante é, de fato, olhar pontos que são bons para trás, digamos, vão estar aqui, mas talvez não são bons para frente. Isto é, isso vai ser o que eu vou fazer na sexta-feira, é fixar uma folha particular, omega chapéu, uma folha dessa vez instável. E dentro dessa folha eu vou ter uma descrição bastante explícita, não só, bom, eu já tenho esse conjunto aqui, mas também do resto do conjunto lambda. Então, do ponto de vista unidimensional, fixando o passado, eu vou ter uma análise bastante boa de não só o conjunto bom que está aqui, mas também do conjunto ruim. E que vai mostrar que o conjunto ruim, o conjunto que não está aqui, ou pelo menos que não entra aqui no futuro, vai ter codimensão, vai ter dimensão menor, que é a dimensão ds estrela. A dimensão da intersecção com aqui é ds estrela, e vamos ver que os pontos que são ruins para o futuro, dentro do omega chapéu, tem de fato dimensão menor que ds estrela. Então, realmente, nesse sentido, esse conjunto está descrevendo a maior parte da dinâmica. Bom, se você quer realmente uma análise completa, você teria que considerar também pontos
que são ruins para o passado e ruins para o futuro. O problema é que, nesse caso, você está perdendo realmente o controle da geometria. Então, não é, aqui você está numa situação unidimensional. Fixar o passado, localizou a coisa numa reta e você está só discutindo o que está acontecendo nessa reta. Se você não faz isso, você perde um pouco o controle da geometria e, como eu mencionei logo no início, a única coisa que a gente sabe fazer sem muito esforço é mostrar que o conjunto estável tem medida de Lebesgue zero, o conjunto instável total geral tem medida de Lebesgue zero. Okay? Então, é uma resposta menos satisfatória no sentido de dizer que o conjunto ruim é pequeno. Não é tão claro. Hein? Mas, digamos, essa resposta unidimensional é bem mais satisfatória desse ponto de vista. Ok. Então, isso é para a última aula na sexta-feira. Obrigado. Sim. Dá para fazer a mesma coisa, mas para outro estado de equilíbrio, por exemplo, olhando para a medida de ciência? Sim, sim, eu entendo.